Olá, eu sou Asdrubal César, sou médico especialista em medicina de família e hoje eu quero falar com você que tem ansiedade em relação a cumprir metas. Às vezes as metas no trabalho, te deixam estressado, às vezes metas que você deseja, que você quer cumprir, metas pessoais, e às vezes isso pode gerar alguma ansiedade. Bom, eu mesmo sei como é que é a gente ficar ansioso com alguma coisa e com o tempo fui trabalhando isso. Eu quero também te ajudar. Então eu quero falar um pouquinho sobre como você vai reduzir a ansiedade em cumprir metas. Então vamos começar pensando numa montanha que você precisa escalar. Se você pensar em sair do zero, sem equipamento, sem nada, e chegar até o topo da montanha, você vai conseguir? Não vai, né? Então, assim, a ansiedade que isso vai te gerar de tentar chegar até o ponto mais alto da montanha, tendo que resolver um monte de coisa, tendo que descobrir uma trilha para chegar lá, equipamentos que você vai precisar, você não sabe nada sobre escalada e você não vai conseguir cumprir essa meta. Isso vai te gerar muita ansiedade. Então, qual a primeira meta que você tem que estabelecer? Uma meta não no topo da montanha, mas uma meta mais baixa, né? Uma meta que é, primeiro, saber que equipamentos você vai precisar, um mapa da rota e depois estabelecer ponto a ponto. Se você nunca escalou, você vai ter que começar com uma montanha, vamos dizer assim, mais baixa, ou um ponto da montanha mais baixo. Estabelecer uma base e depois ir subindo para outro ponto. Então é assim por diante, subir etapa por etapa, até chegar no ponto mais alto da montanha. E para te ajudar, existe uma maneira de você memorizar, e isso eu aprendi também há um tempo, que foi muito interessante que eu vi, que é um SMART, né? SMART vem de esperto em inglês, né? Então, o que é algo que é específico, então você tem que definir o que é a tua meta especificamente, o que você quer. O outro é a questão de ser mensurável, algo que você possa medir, se você tem como chegar até um ponto, né, de A a B, né, estabelece um ponto de A a B. Então, se você sabe a distância, é mensurável. Vamos dizer que você está procurando reduzir o seu peso, é um outro ponto mensurável. De repente, você não pode estabelecer que você quer perder 20 quilos de peso em 2 meses, mas você pode estabelecer uma meta menor e mensurável, tá? Outra questão é que seja atingível, como eu falei, né? Reduzir 20 quilos de peso em 2 meses não é uma meta atingível, tá? Então você pode estabelecer uma meta saudável, né? A redução de 300 a 700 gramas de peso a cada semana, né? Fica mais fácil. Eu também brinco muito da regra do 1%, né? Cada 1% que você melhore por dia vai fazendo a soma, depois vai virar 10%, 15%, 20%. Tá? Então, algo que seja atingível, isso é muito importante também. Outro ponto, que seja relevante para você, que faça sentido, tem que ter sentido essa meta. Tá? Então, mas a meta é do meu trabalho, tem que fazer sentido. O seu trabalho faz sentido para você, o que você executa? E se ele faz sentido, fica mais fácil você atingir essas metas também do seu trabalho. E o último ponto é que ele seja temporal, que você possa medir esse tempo. Então, SMART, né? Específico, mensurável, atingível, que ele seja relevante e que ele seja mensurável no tempo também, temporal, tá? Além disso, a gente carrega muito com a gente as questões aí do nosso passado, né? E também a gente fica angustiado com o futuro, né? Então, o passado, ele traz peso às vezes. A gente fica ali remoendo coisas, às vezes tem angústias por questões relacionadas ao nosso passado. A gente precisa resolver essas questões. E você não deve ficar preso no teu passado. O passado já aconteceu. Você tem que começar a olhar o presente, o momento que você está vivendo agora, tá? E o futuro, ele deve ser planejado, mas ele deve ser bem imaginado. Se você imagina mal o teu futuro, você começa a ter ansiedade, tá? Então, vamos dizer, imagine o que você vai fazer no final de semana, tá? Então, como é que você imagina? Eu imagino que eu vou viajar. Aí tem gente que imagina assim, eu vou viajar, mas aí o pneu do carro pode furar, vai ter engarrafamento, vai ter trânsito, pode ser que eu dê uma batida, vai ter um estresse, né? Tem gente que imagina assim. O que isso vai gerar? Ansiedade, tá? Então, como é que você tem que imaginar o seu passeio, sua viagem do final de semana? Que vai dar tudo certo, que você vai para um lugar legal, que você vai se divertir, que você vai ficar feliz.
tá? Então, isso é o futuro bem imaginado, tá? Então, aqui é um exemplo bem simples e trivial, né? Então, um futuro mal planejado gera ansiedade, tá? Então, mal imaginado, principalmente, né? Um futuro mal imaginado gera ansiedade. Então, imagine bem, imagine coisas positivas, pense positivo, tá? Pensar positivo é muito melhor do que pensar negativo, tá? Você vai ver que se você começar a olhar as coisas pelo ponto de vista do positivo, você vai diminuir a tua ansiedade, tá? E outra coisa que eu aprendi, que foi muito interessante também, é que você tem que viver o momento de agora, tá? Então, tem 3 coisas importantes no momento atual, nesse exato momento, tá? A pessoa com quem você está próximo ou se relacionando, o local que você está, o lugar que você está e também o momento, a situação que você está vivendo, tá? Essas 3 coisas elas têm que estar confluindo e você tem que ser o centro disso. Uma vez que você está no centro disso e as 3 coisas confluem, está tudo ok. Então você tem que estar com a pessoa que você está próxima, dando atenção a essa pessoa. Se você está no lugar que você está nesse lugar, não em outro, porque quem é ansioso fica pensando em outro lugar e não aquele que está. Então vamos dizer que você está agora aqui acompanhando esse vídeo. Então quem é a pessoa que você está junto nesse momento? Sou eu. Então você tem que dar atenção a o que eu estou falando. Qual é o lugar que você está? Na sua casa, né? Você está no teu quarto, você não está em outro lugar. Pense no lugar que você está. E qual é o momento? O momento que você está é de buscar uma informação, é a situação que você está buscando informações, algo relevante para você. Então, se você juntar todos esses 3 e você está no centro, você está bem. Então, é importante você estar vivendo o agora, tá? Certo, pessoal? Então, ansiedade se combate vivendo o momento presente. E o futuro, a gente tem que imaginar ele bem, de forma positiva, fazer planejamento. Aí o futuro vai virar o presente que você quer. Valeu? Um grande abraço.